Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Chuva sobre o telhado. A chuva começou de um jeito tão discreto que Clara quase não percebeu. Primeiro veio apenas um sopro diferente no ar, uma mudança quase imperceptível na luz que entrava pela janela da cozinha. O céu, que antes estava apenas nublado, escureceu um pouco mais, como se alguém tivesse puxado uma cortina leve sobre a tarde. Clara estava apoiada no balcão, segurando uma xícara de chá ainda quente entre as mãos. O vapor subia devagar, desenhando linhas finas no ar. Foi então que o primeiro som apareceu. Um toque leve sobre o telhado. Ela não se moveu imediatamente. Apenas inclinou um pouco a cabeça, como quem tenta confirmar se aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas imaginação. Então vieram mais alguns pingos. A chuva estava começando. Clara sorriu sozinha. Não era uma chuva forte, nem urgente. Era daquelas chuvas pacientes que chegam devagar, como uma visita educada que bate à porta antes de entrar. Ela caminhou até a janela. Do lado de fora, o quintal parecia segurar a respiração. As plantas estavam imóveis, como se aguardassem o que viria a seguir. Os pingos começaram a cair com mais frequência. Primeiro no telhado, depois nas folhas largas da jabuticabeira, depois na terra. O cheiro de chuva chegou logo em seguida. Aquele cheiro profundo de terra molhada, de madeira úmida, de tarde que decide parar por um instante. Clara abriu um pouco a janela. O ar fresco entrou na casa com delicadeza, trazendo consigo o som macio da chuva espalhando-se pelo telhado. Era um som cheio de pequenas variações. Alguns pingos batiam fortes. Outros escorregavam. Outros ainda pareciam apenas sussurrar. Ela sempre gostou desse tipo de chuva. Aquelas que não apressam ninguém. Aquelas que transformam o mundo inteiro em um lugar mais quieto. Clara voltou para a mesa da cozinha e puxou a cadeira perto da janela. Sentou-se devagar. A xícara de chá ainda estava quente. Ela levou um gole aos lábios, se ficou ali observando a tarde se transformar. A rua, que normalmente tinha um movimento preguiçoso de carros e pessoas, agora estava quase vazia. Uma bicicleta passou apressada. Um vizinho correu até o portão com um jornal dobrado sobre a cabeça. Depois disso, silêncio novamente. A chuva aumentou um pouco. Agora o telhado tinha um som contínuo. Não era alto. Era mais como um murmúrio constante, como se a casa estivesse conversando baixinho com o céu. Clara encostou as costas na cadeira. Havia algo curioso na chuva. Ela parecia organizar o tempo. Coisas que antes pareciam urgentes simplesmente deixavam de ser. A louça que ainda estava na pia poderia esperar. As mensagens no celular também. O pequeno caderno aberto sobre a mesa onde Clara costumava anotar ideias, listas e pensamentos permaneceu quieto, como se também tivesse decidido descansar. Ela passou o dedo pela borda da xícara. Do lado de fora, a chuva começou a formar pequenos caminhos na terra do quintal. A água escorria pelas folhas, caía em pingos maiores e desaparecia no solo escuro. Clara percebeu que fazia muito tempo que não assistia a uma chuva com calma. Normalmente ela estava ocupada demais. Ou trabalhando, ou resolvendo algo, ou pensando na próxima coisa que precisava ser feita. Mas aquela tarde parecia ter decidido algo diferente. A chuva havia criado um abrigo invisível ao redor da casa. E dentro desse abrigo, o tempo estava mais lento. Muito mais lento. Clara apoiou o queixo na mão. O som do telhado agora tinha um ritmo quase hipnótico. Chuva caindo. Pingos escorrendo pela calha. Algum respingo mais forte nas telhas antigas. Tudo se misturava em uma espécie de música tranquila. Ela fechou os olhos por alguns segundos. A casa estava silenciosa. Apenas a chuva ocupava o espaço. Então, de repente, um outro som apareceu. Um toque leve na porta da frente. Clara abriu os olhos. Por um instante pensou que tivesse imaginado. Mas o som veio de novo. Não parecia urgente. Era mais como uma batida tímida. Ela se levantou devagar da cadeira. A madeira do chão fez um pequeno estalo sob seus passos. A chuva continuava firme lá fora. Clara atravessou a sala passando pelo sofá, pela estante de livros e pelo pequeno tapete perto da porta. Quando girou a maçaneta e abriu, encontrou apenas a varanda molhada. E algo inesperado. Um pequeno gato cinza estava sentado perto da parede tentando se proteger da chuva.
Ele olhou para Clara com uma expressão tranquila, como se estivesse apenas esperando que alguém percebesse sua presença. A água escorria do telhado em pequenos fios atrás dele. Clara ficou parada por um segundo. O gato piscou devagar. Depois soltou um miado curto, quase educado. Clara sorriu. Então foi você, disse baixinho. O gato inclinou a cabeça. Ela abriu a porta um pouco mais. Pode entrar se quiser. O gato não pensou duas vezes. Caminhou para dentro da casa com passos pequenos e cuidadosos, como se estivesse explorando um lugar novo. Quando chegou ao tapete, parou. Sacudiu as patas molhadas. E então se sentou. Clara fechou a porta atrás dele. A chuva continuava batendo no telhado, mas agora a casa parecia um pouco diferente. Mais cheia, mais viva. O gato começou a olhar ao redor com curiosidade. Clara voltou para a cozinha e pegou um pequeno pano. Vamos resolver essa situação molhada primeiro, disse ela. O gato permitiu ser seco com uma paciência surpreendente. Depois disso caminhou até a janela da cozinha e saltou para o parapeito. Sentou-se ali como se aquele sempre tivesse sido o lugar dele. Clara voltou para sua cadeira. Pegou novamente a xícara de chá. E por alguns minutos os dois ficaram simplesmente observando a chuva. O gato acompanhava os pingos que escorriam pelo vidro. Clara observava o quintal escurecido pela água. O som do telhado parecia ainda mais confortável agora, como se a chuva estivesse envolvendo a casa inteira em um cobertor invisível. Depois de um tempo, Clara falou. Acho que essa tarde decidiu que ninguém precisa fazer nada. O gato piscou lentamente. A chuva respondeu com mais alguns pingos suaves no telhado. E pela primeira vez em muitos dias, Clara sentiu que talvez a tarde estivesse absolutamente certa. Ela recostou na cadeira, respirou fundo, e deixou a chuva continuar contando a história da tarde. Sem pressa, sem interrupções, apenas caindo, devagar, sobre o telhado. A chuva parecia ter encontrado um ritmo confortável. Nem mais forte, nem mais fraca, apenas constante. Clara tomou outro gole do chá que agora estava morno, e apoiou a xícara na mesa com cuidado. O gato continuava sentado no parapeito da janela acompanhando os pingos que desciam pelo vidro como se fossem pequenos corredores transparentes. De vez em quando ele esticava a pata. Tentava tocar um deles. Mas os pingos sempre escapavam antes. Difícil pegar chuva, comentou Clara. O gato piscou lentamente, como se concordasse. Por alguns minutos nada aconteceu. A casa tinha seus próprios pequenos sons. O relógio da sala marcava os segundos com um tic-tac, tranquilo. Alguma madeira antiga do chão estalava de vez em quando. E o telhado continuava sua conversa com o céu. Clara levantou-se devagar. Não havia exatamente algo que precisasse fazer. Mas havia pequenas coisas que podiam ser feitas sem pressa. Ela foi até a pia e lavou a xícara. A água corrente se misturou ao som da chuva lá fora, criando uma espécie de eco doméstico. O gato virou a cabeça curioso com o barulho. Quando Clara terminou, pegou um pano e secou a xícara com movimentos lentos. Depois abriu um armário e pegou um pequeno pote. Dentro dele havia biscoitos simples, daqueles feitos em casa no começo da semana. Ela colocou 2 em um prato. Pensou por um instante. Pegou um terceiro. Voltou para a mesa. O gato agora havia se deitado no parapeito com o rabo enrolado ao redor do corpo. Clara quebrou um pedacinho de biscoito. Não sei se você gosta disso, disse ela. Colocou o pedaço no pires ao lado. O gato aproximou o nariz. Cheirou com atenção. Depois decidiu que sim. Comeu o pedaço com pequenos movimentos cuidadosos. Clara riu baixinho. Então está decidido. Ela mordeu um dos biscoitos. Do lado de fora, a chuva começou a formar pequenas poças no quintal. A água escorria pelo caminho de pedras que levava até o portão. Clara ficou olhando por um tempo. Havia algo quase meditativo em observar a água escolher seus caminhos. O gato terminou o biscoito e voltou a observar o vidro. Depois de alguns minutos saltou do parapeito com elegância. Caminhou pela cozinha. Primeiro investigou o pé da mesa. Depois a cadeira. Depois o tapete da sala. Clara acompanhava tudo com um olhar divertido. Era curioso como a presença de um animal pequeno podia mudar a energia de uma casa inteira. O gato chegou até a estante de livros. Sentou-se. Observou. Clara se levantou e caminhou até lá. Essa parte da casa costuma ser silenciosa, disse ela. Passou o dedo pelas lombadas dos livros. Alguns estavam ali há anos.
Outros haviam sido comprados recentemente e ainda esperavam pacientemente sua vez. Ela puxou um volume fino. Folheou algumas páginas, mas acabou fechando de novo. A chuva parecia mais interessante do que qualquer história naquele momento. O gato, entretanto, havia encontrado outra ocupação. Uma pequena bola de lã esquecida perto da poltrona. Ele deu um toque leve com a pata. A bola rolou. Ele correu atrás. A bola bateu no pé da mesa e voltou. Por alguns minutos, a casa ganhou um novo som. Patas correndo pelo chão de madeira. Clara se sentou na poltrona e observou. O gato parecia completamente concentrado em sua missão de capturar aquela bola rebelde. Em certo momento ele parou. Sentou-se. Ficou olhando para a bola como se estivesse avaliando sua próxima estratégia. Clara apoiou o queixo na mão. Acho que você está levando isso muito a sério. O gato ignorou o comentário. Deu um salto. A bola escapou novamente. Depois de algumas tentativas, ele finalmente aprendeu entre as patas. Vitória. Satisfeito, deitou-se ao lado dela. A chuva lá fora diminuiu um pouco. Agora os pingos eram mais espaçados. O som no telhado ficou mais leve. Clara percebeu que a luz da tarde havia mudado. Mesmo com as nuvens, havia uma claridade suave entrando pelas janelas. Ela levantou-se novamente. Abriu um pouco mais a cortina da sala. O quintal parecia lavado. As folhas brilhavam. A terra escura exalava aquele cheiro profundo de chuva recente. Clara respirou fundo. É? Disse ela para ninguém em particular. Acho que essa chuva veio na hora certa. O gato, agora meio adormecido, abriu apenas um olho. Como se estivesse verificando se algo importante havia sido dito. Depois fechou novamente. A casa voltou ao silêncio confortável. Clara caminhou até um pequeno móvel perto da parede. Abriu a gaveta. Dentro havia coisas simples. Cartões antigos. Algumas fotografias. Um lápis. E um pequeno caderno de capa azul. Ela o pegou. Voltou para a mesa da cozinha. Sentou-se. Abriu o caderno, em uma página em branco. Ficou olhando para ela por alguns segundos. O som da chuva agora era apenas um fundo distante. Ela escreveu uma única frase. Tarde de chuva. Um gato apareceu. E a casa ficou mais tranquila. Clara leu a frase. Sorriu. Às vezes, pensou ela, era suficiente registrar apenas isso. Nada grandioso. Nada extraordinário. Apenas um pequeno momento bem vivido. Ela fechou o caderno. E quando levantou os olhos novamente para a janela, percebeu que a chuva havia voltado a cair um pouco mais forte. Como se a tarde tivesse decidido continuar ali por mais algum tempo. Clara recostou na cadeira. O gato dormia profundamente agora. A bola de lã estava presa entre suas patas. E o telhado voltou a murmurar sua canção tranquila. A tarde ainda tinha muito tempo pela frente. E pela primeira vez em muito tempo, Clara não sentia necessidade alguma de apressá-la. A chuva agora caía com um pouco mais de decisão. Nada dramático. Apenas mais presente. O som no telhado ganhou uma textura mais cheia. Como se milhares de pequenos dedos estivessem batendo suavemente nas telhas antigas. Clara ficou sentada por alguns minutos observando o quintal. O gato dormia profundamente. Seu peito subia e descia devagar e a bola de lã continuava protegida entre as patas, como um pequeno troféu conquistado. A tarde parecia suspensa. Mas então Clara percebeu uma coisa. O cheiro da chuva havia despertado uma outra sensação muito específica. Vontade de algo quente. Ela se levantou devagar. Acho que a gente merece alguma coisa melhor do que biscoitos, disse ela olhando para o gato, mesmo sabendo que ele não estava ouvindo. Foi até a cozinha e abriu um armário. Dentro havia algumas opções simples. Café, chocolate em pó, farinha, mel. Ela pensou por alguns segundos. Depois sorriu. Chocolate quente. A decisão pareceu perfeita para aquela tarde. Clara pegou uma pequena panela e colocou o leite para aquecer. O som do líquido tocando o fundo do metal se misturou à música da chuva. Enquanto esperava, ela abriu outra gaveta. Procurou uma colher de madeira. Mexer chocolate quente com colher de madeira sempre parecia mais certo. Quando o leite começou a aquecer, ela acrescentou o chocolate e um pouco de açúcar. Mexeu devagar. O aroma começou a se espalhar pela cozinha quase imediatamente. Era um cheiro reconfortante, daqueles que fazem a casa parecer ainda mais casa. O gato acordou. Primeiro mexeu uma orelha. Depois abriu um olho.
Levantou a cabeça. O cheiro havia chegado até ele. Clara percebeu o movimento e riu baixinho. Olha só, alguém voltou à vida. O gato espreguiçou-se com toda a dignidade possível. Depois caminhou até a cozinha com passos lentos, ainda meio sonolentos. Sentou-se perto do fogão, observando, como um pequeno supervisor culinário. Clara continuou mexendo a panela. Não sei se gatos aprovam chocolate quente, disse ela. O gato inclinou a cabeça, mas decidiu continuar ali. Quando o chocolate ficou pronto, Clara desligou o fogo e despejou o líquido fumegante em uma caneca grande. O vapor subiu no ar desenhando pequenas nuvens. Ela levou a caneca até a mesa perto da janela. O gato veio atrás. Saltou para a cadeira ao lado. Clara soprou a bebida. Do lado de fora, a chuva começou a cair um pouco inclinada, empurrada por um vento leve que havia chegado sem fazer muito alarde. Algumas gotas bateram contra o vidro da janela. Clara observou os caminhos que elas formavam. Parece que o mundo inteiro decidiu desacelerar hoje, disse ela. O gato respondeu da maneira mais típica possível. Deitou-se e fechou os olhos novamente. Clara bebeu o primeiro gole. O calor do chocolate se espalhou devagar pelo corpo. Era exatamente o que a tarde pedia. Enquanto bebia, seus olhos vagaram pela cozinha. Havia pequenos detalhes que normalmente passavam despercebidos. Uma planta perto da janela, agora com as folhas cheias de gotinhas que haviam entrado pela abertura. Um imã antigo na porta da geladeira, lembrança de uma viagem de anos atrás. Um pano de prato com bordado torto que Clara havia feito certa vez tentando aprender algo novo. Ela percebeu algo curioso. A chuva parecia revelar pequenas histórias dentro da casa. Coisas simples, pequenas, mas cheias de memória. Depois de terminar metade do chocolate, Clara levantou-se novamente. Caminhou até a estante da sala. Desta vez, não estava procurando um livro. Seu olhar pousou sobre uma pequena caixa de madeira. Ela a pegou. Era leve. Voltou para a mesa e abriu. Dentro havia algumas fotografias antigas. Clara puxou a primeira. Era uma foto da própria casa, muitos anos antes. O quintal ainda tinha menos plantas. A jabuticabeira era pequena. Ela sorriu. Você não ia acreditar como esse lugar já foi diferente, disse ao gato. O gato abriu um olho. Apenas por educação. Clara pegou outra fotografia. Nesta, aparecia ela mesma mais jovem, sentada no mesmo quintal, segurando uma xícara de café. O curioso era que estava chovendo naquele dia também. Ela riu sozinha. Parece que algumas coisas nunca mudam. O gato decidiu que aquele era um bom momento para subir na mesa. Caminhou cuidadosamente entre as fotografias. Cheirou uma delas. Depois sentou exatamente no meio. Clara levantou uma sobrancelha. Você está ajudando muito na organização. O gato ignorou completamente a crítica. Começou a limpar uma das patas com absoluta concentração. Clara deixou as fotos espalhadas. A chuva parecia ainda mais confortável agora. O telhado continuava seu murmúrio constante. A luz da tarde começava a ficar mais suave, mais dourada mesmo através das nuvens. Clara encostou-se na cadeira. O gato terminou sua limpeza meticulosa. Depois caminhou até o colo dela. E sem pedir autorização, acomodou-se ali. Clara ficou imóvel por um instante. Depois apoiou a mão gentilmente nas costas dele. O gato começou a ronronar. Um som baixo, rítmico, que se misturou à chuva e ao silêncio da casa. Por um longo momento, ninguém se moveu. Apenas a tarde continuou existindo ao redor deles. E Clara pensou que talvez o segredo das tardes de chuva fosse exatamente esse. Elas não pedem que algo aconteça. Elas apenas criam espaço para que as pequenas coisas apareçam. E às vezes isso já é mais do que suficiente. O gato já estava completamente acomodado no colo de Clara. Seu peso era leve, mas ao mesmo tempo tinha aquela presença confortável que os gatos parecem dominar tão bem. O roronar continuava constante, quase como um segundo ritmo acompanhando a chuva no telhado. Clara passou a mão devagar pelas costas dele. O pelo ainda guardava um leve frescor da chuva de antes. A tarde estava entrando naquela parte do dia em que a luz começa a mudar sem fazer anúncio. Não era mais o cinza claro de algumas horas atrás. Agora havia tons mais suaves. Um brilho difuso que atravessava as nuvens e espalhava pela casa uma claridade quase dourada. Mesmo com a chuva, Clara percebeu isso quando olhou novamente para o quintal. A água continuava caindo,
mas agora cada gota parecia capturar um pouco daquela luz e devolvê-la em pequenos brilhos no chão molhado. Ela ficou observando por um longo momento. O gato continuava ronronando. A casa permanecia quieta. E então Clara percebeu algo curioso. Ela não havia olhado o relógio em muito tempo. Nem uma única vez. Normalmente, mesmo em casa, havia sempre alguma pequena urgência escondida no fundo da mente. Algo que precisava ser feito. Algum horário a lembrar. Alguma tarefa esperando. Mas naquela tarde não. Nada parecia chamar por ela. Nada parecia exigir sua atenção. Apenas a chuva. Apenas a casa. Apenas aquele gato inesperado que agora dormia tranquilamente no seu colo como se sempre tivesse vivido ali. Clara respirou fundo. O ar estava fresco e tinha aquele cheiro limpo que só aparece depois de algumas horas de chuva contínua. Ela percebeu então um detalhe que a fez sorrir. A bola de lã. De algum jeito, o gato havia trazido a bola junto quando subiu em seu colo. Ela estava presa entre a dobra do braço da cadeira e o corpo dele. Clara tentou puxá-la com cuidado. O gato imediatamente abriu um olho. Tudo bem, murmurou ela. Pode ficar com ela. O olho fechou novamente. A bola permaneceu. Clara riu baixinho. A chuva começou a diminuir um pouco outra vez. Agora o som no telhado voltava a ser mais espaçado. Pingos separados. Mais suaves. Ela inclinou a cabeça ouvindo. Aquele era sempre o momento em que a chuva parecia decidir se iria embora ou se voltaria com mais força. Mas enquanto esperava, Clara percebeu algo diferente. Um som que não vinha do telhado, nem da casa. Um som vindo da rua. Passos. Lentos. Alguém caminhando sobre o asfalto molhado. Clara olhou pela janela. Uma senhora passava devagar pela calçada segurando um guarda-chuva azul escuro. Ela caminhava sem pressa alguma. Parou por um instante perto do portão da casa de Clara. Olhou para o céu. Depois para o quintal. Clara não tinha certeza se a mulher havia percebido que estava sendo observada. Mas naquele pequeno momento aconteceu algo curioso. A senhora sorriu. Não para Clara. Não para ninguém específico. Apenas para a tarde. Depois continuou caminhando. O som dos passos se afastou, lentamente. Clara permaneceu olhando para a rua vazia por alguns segundos. E então percebeu algo muito simples. A tarde inteira parecia estar acontecendo sem esforço nenhum. A chuva caiu. O gato apareceu. O chocolate quente foi feito. As fotografias foram encontradas. Tudo havia acontecido sem planejamento. Sem agenda. Sem tentativa de controlar o tempo. E ainda assim, aquela tarde tinha se tornado uma das mais completas que Clara conseguia lembrar. Ela encostou a cabeça na cadeira. O gato se mexeu levemente ajustando sua posição no colo dela. O ronronar continuou. A chuva caiu mais alguns minutos. E então começou a parar. Primeiro lentamente. Depois quase completamente. O telhado ficou em silêncio. O som que ocupava a casa havia desaparecido. E o silêncio que veio depois parecia ainda mais profundo. Clara percebeu algo nesse instante. A chuva havia transformado aquela tarde em abrigo. Mas agora, mesmo sem ela, o abrigo permanecia. Dentro da casa. Dentro do momento. Dentro dela mesma. Ela acariciou o gato, novamente. Acho que você chegou na hora certa, disse. O gato respondeu com um ronronar um pouco mais alto. Como se confirmasse aquilo. Do lado de fora, uma única gota escorreu pela ponta do telhado e caiu no chão molhado. Depois outra. E outra. Pequenos ecos finais da chuva. Clara olhou para o quintal lavado. Respirou fundo. E percebeu algo com uma clareza tranquila. Às vezes tudo o que uma tarde precisa é de chuva sobre o telhado. E de tempo suficiente para simplesmente existir. A chuva já tinha praticamente parado. O telhado que durante toda a tarde havia sido uma espécie de instrumento tocado pelo céu. Agora estava quase em silêncio. Estavam apenas alguns pingos tardios. Como se as nuvens estivessem se despedindo com delicadeza. Clara permaneceu na cadeira por mais alguns minutos, sem vontade alguma de quebrar aquele silêncio recém-nascido. O gato ainda dormia em seu colo. O ronronar tinha diminuído até se transformar em uma respiração lenta e tranquila. Do lado de fora, o quintal parecia outro lugar. A terra escura brilhava. As folhas da jabuticabeira estavam cobertas de pequenas gotas que refletiam a luz suave do final da tarde. O céu começava a clarear em alguns pontos. As nuvens ainda estavam lá, mas agora pareciam mais leves.
Clara inclinou a cabeça para o lado. Havia um som novo. Muito distante. Um passarinho. Depois outro. Era sempre assim. Os pássaros pareciam saber exatamente quando a chuva terminava. Como se alguém invisível tivesse avisado que já era seguro voltar. O gato abriu um olho. Apenas um. Observou Clara por um instante. Depois fechou novamente. Mas não voltou a dormir. Ele estava naquele estado curioso entre descanso e atenção. Como se estivesse decidindo qual seria sua próxima atividade importante. Clara acariciou a cabeça dele. Acho que a chuva acabou, disse ela. O gato levantou a cabeça. Espreguiçou-se longamente. Primeiro as patas da frente. Depois as de trás. A bola de lã caiu do colo de Clara e rolou lentamente até o chão. O gato acompanhou o movimento com atenção. Por um momento pareceu considerar uma nova perseguição heróica. Mas decidiu que não. Saltou do colo dela. Caminhou até a janela. Sentou-se novamente no parapeito olhando para o quintal molhado. Clara levantou-se também. Caminhou até a porta dos fundos e abriu. O ar fresco entrou imediatamente na casa. Era um ar diferente daquele do começo da chuva. Agora tinha um cheiro limpo. Lavado. Aquele cheiro que aparece quando o mundo parece ter sido cuidadosamente enxaguado. Ela deu alguns passos até a varanda. O chão ainda estava úmido e pequenas gotas caíam das folhas das plantas ao redor. O gato apareceu ao lado dela alguns segundos depois. Sentou-se na porta observando o quintal com um grande interesse. Clara cruzou os braços encostando-se no batente da porta. O silêncio da rua era quase completo. Algumas poças refletiam o céu, entre as nuvens que começavam a se abrir. E então algo simples aconteceu. Um raio de sol apareceu. Não era forte, nem dramático. Apenas uma faixa suave de luz atravessando as nuvens, se tocando o quintal molhado. As gotas nas folhas começaram a brilhar, imediatamente. Pequenos pontos de luz espalhados por toda parte. Clara sorriu. Olha só isso. O gato inclinou a cabeça, acompanhando um reflexo que se movia no chão. Clara percebeu algo naquele momento. Aquela tarde não tinha sido planejada. Ela não tinha decidido que iria parar. Não tinha organizado um momento especial. A chuva simplesmente tinha chegado. E de alguma forma muito tranquila, tinha reorganizado o dia inteiro, transformando uma tarde comum em algo que parecia raro. Ela voltou para dentro da casa. O gato veio atrás. Caminhou pela sala investigando novamente os lugares que já conhecia, como se estivesse verificando se tudo continuava no lugar certo. Clara recolheu as fotografias que ainda estavam sobre a mesa. Guardou-as novamente na pequena caixa de madeira. Depois fechou o caderno azul que continuava aberto na página onde ela havia escrito sobre a tarde. Antes de guardá-lo, porém, pegou o lápis novamente. Pensou por alguns segundos. E escreveu mais uma linha. Talvez o segredo das tardes seja deixar que elas aconteçam. Ela leu a frase uma vez. Assentiu para si mesma. Fechou o caderno. O gato havia encontrado novamente a bola de lã. Deu um toque leve. Ela rolou pelo chão. Ele correu atrás com entusiasmo renovado. Clara observou a pequena perseguição por alguns instantes. Acho que você decidiu ficar, comentou. O gato parou. Sentou-se. E olhou para ela com a expressão tranquila de quem claramente já havia tomado essa decisão há muito tempo. Clara riu. Certo, acho que a casa também não se importa. A luz da tarde agora entrava com mais facilidade pelas janelas. O céu estava clareando devagar. A chuva tinha terminado completamente. Mas o silêncio confortável que ela trouxe ainda permanecia dentro da casa. Clara caminhou até a cozinha. Lavou a caneca de chocolate quente. Arrumou o prato dos biscoitos. Pequenos gestos simples para encerrar o dia. Quando voltou para a sala, o gato já havia encontrado um novo lugar. A poltrona perto da janela. Enrolado. Dormindo, novamente. A bola de lã descansava ao lado dele. Clara se aproximou e parou por um instante. A casa estava quieta. O quintal brilhava sob a luz suave do fim da tarde. E pela primeira vez em muito tempo, Clara percebeu que não sentia vontade alguma de preencher o silêncio com outra coisa. Ela simplesmente deixou que ele estivesse ali. Assim como a chuva esteve. Assim como aquela tarde inteira tinha estado. Tranquila. Sem pressa. Sem pedir nada. Clara apagou a luz da cozinha. Sentou-se novamente perto da janela. E ficou observando o quintal que agora respirava depois da chuva. O gato dormia profundamente. A casa parecia satisfeita. E a tarde devagar,
começava a se transformar em noite. Lá fora uma última gota caiu da ponta do telhado. Depois nenhuma outra. Mas o som da chuva parecia ainda morar um pouco no ar, como uma memória suave, daquelas que fazem a gente pensar, antes de dormir, que algumas das melhores horas do dia acontecem exatamente quando não tentamos fazer nada com elas. Apenas deixamos que existam. E naquela casa silenciosa, com o cheiro fresco de chuva ainda espalhado pelos cômodos, Clara teve a impressão tranquila de que aquela tarde ficaria guardada na memória por muito tempo. Não por algo extraordinário, mas justamente pelo contrário. Porque naquele dia, tudo havia sido simplesmente suficiente. E às vezes, pensou Clara enquanto a noite chegava devagar, isso já é mais do que bastante.